Como o Monark vai manter a esperança assim, hein, Monark? Vamos falar de esperança com o Monark? Simbora. Porque não é só o problema político, cara. O problema é que tá acontecendo uma guerra mundial. Ok. Tá acontecendo uma reorganização das forças de poder. geopolíticas. Exato. A Rússia e a China estão ganhando um protagonismo nunca antes visto no mundo. E o Brasil tá tentando se alinhar com esses países. Esse que é o problema. Não, mas isso não é nem ruim necessariamente. A questão é... Tá vendo? O cara fala, abandonei a faculdade. Tá vendo? É isso que dá, abandonar a faculdade. Vai rolar uma grande competição por poder no mundo agora. Tá Ela sempre aconteceu. rolando, né? Exato, já tá rolando e vai cada vez aumentar. Nisso, uma peça importante dessa competição no tabuleiro é o Brasil. Sim. É uma peça essencial. A gente tem muita riqueza natural, a gente tem muita coisa que é importante para as outras nações. Então nós seremos alvos de ataques internacionais cada vez mais ferozes nos próximos anos, por causa dessa briga política gigante. Tipo quando os caras começam a querer se meter na nossa Amazônia, na nossa legislação ambiental, Exatamente. Aí começam a atacar o nosso agronegócio, que é uma das poucas coisas que o Brasil faz bem. É uma das poucas coisas que o Brasil faz bem. É uma das poucas coisas. E a gente devia apostar nisso, daí você vê o tempo todo sendo A gente devia apostar nisso, a gente devia apostar mais no agronegócio. Caramba, hein? Por que será? demonizado lá fora isso. Então, realmente, é um interesse geopolítico. Exatamente. Isso vai só piorar. Então, se o Brasil não se fortalecer agora, não tiver uma república sólida mesmo, assim, onde representativa e que visa a resolver os problemas burocráticos e de interesses nacionais da nação, se a gente não desenvolver isso aqui agora, a gente precisa disso agora, a gente vai ser refém, escravo de alguma geopotência aí. Como se não fosse. E tá rolando uma revolução industrial gigantesca, tecnológica. Os caras estão conseguindo colocar inteligência artificial em robôs para produzir produtos e produzir software e produzir muitas outras coisas. Me fala um produto que foi produzido pela injeção de inteligência artificial. Eu queria realmente saber. Isso vai acabar com... Tô falando de software não, tá? Tô falando de produto físico. Algum. Boa parte dos trabalhos que existem hoje no mundo. Uhum. E o Brasil não tem nem o pezinho nessa tecnologia. Sim, até porque a nossa economia é totalmente fechada, né? Totalmente fechada a nossa economia. Ora! Você não tem liberdade para ter esse tipo de desenvolvimento. Então, Paulo Renato, que você abandonou a faculdade, deixa eu te falar. Liberdade para desenvolvimento de tecnologia é bullshit. Você precisa de grana para poder desenvolver tecnologia. E o Brasil, nos últimos anos, investiu cada vez menos nisso. Você está lembrado, né? Das bolsas de pesquisa? Como foi? Você acha que você desenvolve tecnologia como? A maçanca na cabeça e você tem uma ideia? Só assim? Parou no tempo, irmão? É regulação atrás de regulação. Aí a pessoa... Porque no mundo tem regulação, queridão. Cara, pra você ser empreendedor, um Elon Musk no Brasil, ele jamais seria o Elon Musk. Talvez seria, hein? A diferença é porque no Brasil tem mina de diamante? Não sei, aqui tinha mina de ouro, serra pelada, né? Não. Ele seria dono, sei lá, de uma rede de supermercados. Ele não seria. A inocência. Não tem como. Não tem como, não tem mecanismos, porque não é livre, é totalmente travado, o Estado trava tudo. Exato. E, então, pensa, a gente tem esse país travado e tem uns outros países que já destravaram há muito tempo e estão ali competindo, crescendo. Quer um exemplo prático? O que a gente vai fazer? Quer um exemplo prático? Coreia do Sul, 40 anos atrás, tinha mais ou menos o mesmo PIB per capita que o Brasil. PIB per capita, renda per capita. Ou seja, era um país com o mesmo padrão de riqueza do Brasil, pobre. O que aconteceu? A Coreia do Sul, por meio da interferência dos Estados Unidos, abriu a economia e falou, eu vou me relacionar com o mundo, vou abrir para o capitalismo. Uhum. Hoje em dia, a Coreia do Sul é um país desenvolvido. O Brasil continua uma porcaria que a gente sempre reclama. Ou seja, se o Brasil... Errado de novo. É porque o Brasil insiste em apostar no que você está defendendo, no agro. Acha que o agro é a solução para o país. Deixa eu te falar. Não é. Se o Brasil tivesse tomado a mesma postura que a Coreia do Sul... Não é só o agro, tá? Você precisa de economia diversificada. Esse é o ponto. Não precisa ser muito tempo. Há 40 anos atrás. Isso, em termos históricos, é nada. Hoje nós poderíamos ser um país desenvolvido. Então não é... Existe um modelo, existe uma solução. O problema é que é difícil você implementar ela no seu país. Então, aí você falou uma coisa que é importante. Os Estados Unidos forçou eles a abrirem. Será que vem? Será que vem? Por que será? Será que vem aí uma ideia? Não, ele forçou não. Forçou.
É que você tinha a Coreia do Norte ali, Vai, admite, cara. Os rivalizando. Estados Unidos brincou com as Coreias. Fez geopolítica. Esse é o problema. Quando você tem uma... Você é muito contra o tio Sam. Não sou contra... Meu Deus do céu. Tá vendo? Isso que falta. Você faltou sua faculdade porque eu tô achando que foi ensino médio também. Irmão... Eu sou a favor da realidade. Quando você tem uma potência Peraí, parece que nesse corte o Monark vai ficar do nosso lado aqui, galera. Parece. gigantesca, muito superior à outra, eles conseguem, através da técnica, do controle do sistema financeiro e através de doar arma e tudo mais, eles conseguem manipular o sistema democrático, o sistema político de qualquer região inferior que eles quiserem. Sim. Então, foi por isso que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se separaram. Foi por causa dessas influências externas. E é exatamente por isso que o Brasil não consegue crescer. Porque não foi dito que a gente deve crescer pelos nossos donos. Porque os nossos donos... Não sei, eu acho que é mais... Às vezes eu acho que é mais interno, cara. Não é. É mais interno, né? Quando você vê a mentalidade de quem governa o país, é uma... A mentalidade de quem... Amigo, senta no... Você já conversou com um fazendeiro das antigas, assim, de 50 anos atrás? Eu acho que não, né? mentalidade totalmente ultrapassada. Mas foi imposto a nós essa mentalidade porque quem colocou esses caras no poder foram agentes externos. Esse jogo, tipo, os Estados Unidos, antes do golpe militar, levou os oficiais do exército para treinar eles nos Estados Unidos em como dar um golpe. Exato. E eles patrocinaram. Então, tipo, as coisas que acontecem aqui no Brasil... Monark lúcido, galera. Nunca foram decididas por... O nosso sistema financeiro é controlado por eles. O Itaú é uma empresa com conexões com a BlackRock. Opa! Opa! Com as famílias mais poderosas do mundo. São esses caras que mandam no Brasil. Não é o Brasil que manda no Brasil. Esse país nem é nosso de verdade. Não sei, cara, porque aí você tem a possibilidade de aprovar leis. Você tem deputados que podem aprovar essas leis. Daí você vai ver a mentalidade dos caras. A mentalidade deles é toda atrasada. E hoje em dia você Por que é a mentalidade atrasada, Pavanato? pode questionar o que for. Mas existe um fluxo de ideias. E quem deu dinheiro pra esses caras estarem reeleitos? Os antigão, por exemplo. Quem que deu dinheiro pra eles? Iniciativa privada totalmente que não foi. Porque eles estão precisando de dinheiro público, proibiram dinheiro privado. Financiam Ô, queridão. as campanhas dos grandes políticos, cara. Os bancos e as grandes empresas internacionais. Acorda, fala pra ele, Monark. Acorda, gente, acorda. Tem que ser sua mãe ser presa. Nacionais. Tá, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tem... Esse sistema controla tem grandes o Brasil há muito potências tempo. que influenciam o mundo. Que até soft power que chama isso, né? É o cara que usa das influências culturais e tal Isso pra é uma espalhar o seu oligarquia, poder. O globalismo, mano. Sabe o que é globalismo? Aham. É isso. Tá, mas beleza, você tem essas potências. Essas potências têm as suas ideologias. Então você tem os Estados Unidos que tem a filosofia dele de Atenção, chat, vamos entender. Ele tá explicando. Agora. como deve ser o mundo e ele tenta transplantar isso para outros países. Mas é que nem a potência. É um órgão internacional que é supranacional. Eles não são americanos. Não é que eles também tentam dizer como o mundo tem que ser. Não, eles, entre aspas, tentam imprimir a sua ideia em países em que existe um olhar de todo mundo. Mas pro resto, eles querem que se exploda e eles depois consigam absorver petróleo, riqueza, o que for. Aí, enquanto ninguém estiver olhando. Quando estiverem olhando, aí, pera, calma, vamos lá, gente. Direitos humanos. Ou franceses. É que eu acho que você tá com uma mentalidade muito preto no branco. Eu acho que é mais complexo do que isso, cara. Existem forças de reação. O Trump nos Estados Unidos é o quê? Sim. O Trump é uma força de reação E ele tá agora muito onde? forte. Que representa, sei lá, metade dos Estados Unidos. E ele tá preso. Ele foi preso. Não, ele tá solto, se eu não me engano. Não, ele foi preso. Não, ele foi lá, esclareceu, soltou? pagou fiança e saiu. Ah, é? Não, desculpa, eu não tava Não, atualizado. ele pagou a nessa, fiança então. e ele, inclusive, vai disputar provavelmente a eleição. Não, eu tô ligado, mas você tá entendendo que existe... Aí você tem o DeSantis, que é o governador da Flórida. Ou seja, os Estados Unidos não é um bloco monolítico de pessoas que pensam igual. São... Aham. O Santos é meio globalista. Ele só finge. Ele só finge. O Jorge Soros já falou que ama ele. Não, o cara confunde política interna com a política externa. É impressionante. Que acha ele um cara muito bom. Então você prefere o Trump nessa disputa? Prefiro. Apesar de então eu não gostar tanto do Trump, que ele falou que... Você viu o Trump admitindo que eles estavam quase destruindo a Venezuela e aí eles vão tomar o petróleo pra si? Ia ser muito bom? Você não viu esse vídeo? Não vi. O Trump é maluco também, tá ligado? E é meio imperialista também. Meio? Essa fala é totalmente imperialista, tá ligado?
Mas eu, sinceramente, acho que todo o sistema tá fudido. A questão é, o Brasil nunca foi do Brasil. Sempre teve... Nunca, cara, talvez na época do Império. Que era de Portugal. Talvez. Não só isso, cara. Porque você tem, eu acho assim... Mas agora não é nosso. Isso não é a gente que manda. Totalmente não. Você tem influência de outros países. Quantos por cento você acha que a gente manda do que acontece no país? Chega. E agora, chat? Quantos por cento vocês acham que manda no Brasil? Quantos por cento do que acontece no país acontece por interesse do povo? E quantos por cento do que acontece no país acontece por interesse de uma minoria oligárquica? Eu acho que hoje... Adoro o termo oligárquico. Ele vem assim, ó, temperando qualquer frase. A maioria acontece por interesse da minoria oligárquica. 90%? 20% limpo? Não, 90% não. Eu acho que o povo tem uma pressão. Por exemplo, o PL que eles queriam avançar lá pra legislar sobre redes sociais não avançou. A gente consegue impedir. Por quê? Por que será que não avançou? Por que será? De algo de acontecer. Sim. Mas a gente consegue. Acho que uns 30% a população consegue. Então, tudo bem. Então, mas você entende que quem controla, porque se você tem 70% de ações de uma empresa, você controla ela, né? Sim. Então, quem controla esse país não é o povo, pô. Sim. São essas oligarquias. Mas beleza. Mas aí a gente tem possibilidade de reação. Não tem. E a gente tá reagindo. A gente tá reagindo. Você até concordou comigo. Leva no cu, é censurado, aí é chamado de nazista, aí o Jornal Nacional te ataca, e aí você perde o contrato, e aí seus amigos têm que se afastar de você. É isso. É a maravilha, essa é a nossa chance de vitória. Você citou o Jornal Nacional e quando aconteceu... Peraí. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Mas beleza. Mas aí a gente tem possibilidade de reação. Não tem. E a gente tá reagindo. A gente tá reagindo. Você até concordou comigo. Leva no cu, é censurado, aí é chamado de nazista, aí o Jornal Nacional te ataca, e aí você perde o contrato, e aí seus amigos têm que se afastar de você. É isso. É a nossa chance de vitória. Você citou o Jornal Nacional e quando aconteceu tudo aquilo com você, tal, que foi bem triste, a primeira coisa que veio na minha mente não é só com o Monark. É também as grandes mídias querendo calar a boca de quem tá competindo com eles pelo público. Sim. Então, no passado, a Globo, ela era muito mais influente. Olha, de novo, eles descobriram o capitalismo. Mais forte do que ela é hoje. Ela perdeu o poder. Eu tava até, uma pessoa do SBT, tal, conversando comigo, e ela contou que no passado era o dobro de pontos de audiência com muito menos esforço. Entendi. Ou seja, as pessoas assistiam muito mais televisão e eram muito mais dependentes da informação da televisão. Só tinha TV, né? Só tinha TV. Agora, a rede social, irmão... Não, queridão, não tinha TV a cabo, não tinha mais nada, irmão. O Monark do nada surgiu lá no YouTube e arrebanhou um público imenso que talvez a mídia não conseguisse. E aí Quantos anos o Monark levou trabalhando para atingir esse público, tá? E quantos anos qualquer esforço da Globo conseguiria muito mais? Para com isso, né, gente? O problema de influenciador é que ele se acha a nova Globo. A gente não é tudo isso não, cara. É uma mudancinha de algoritmo e, ó, foi de arrastar pra cima. É uma canetadinha, seja da Big Tech ou do Xandão, e você, ó, vai de arrasta pra cima. A gente começou a tirar patrocínio deles. Exato. Foi aí que eles ligaram a chave de destruição em massa. Exato. Né? Que agora aconteceu com as redes sociais, mas eu não lembro se você lembra do passado lá, que teve aquela treta da Globo com o Edir Macedo. Que ela o tempo todo atacava o Edir Macedo e tal. O Edir Macedo chegou à empresa, depois saiu, não aconteceu nada. Mas aquilo ali também foi uma reação da Globo contra a concorrência. E eu acho que o que tá acontecendo por parte das grandes mídias também é isso. Elas estão reagindo para sufocar a concorrência. Então, o PL da censura que todo veículo de imprensa estava apoiando, aquela galerinha na escola que você ouviu o professor falando, não, porque na ditadura tinha censura. Agora todo mundo, não, tem que regular as redes sociais, que absurdo! Tem que ter censura mesmo, tem que ter! Não, então, a hipocrisia escancarada. Não, querido, é porque todo veículo de mídia, ele não é censurado, tá? Ele é... Eu esqueci a palavra agora. Ele tem regra, tá? Tem que ter regra, Bruno. Que é isso? E eles... Puta, é foda, Felipe Neto. Vídeo dele explicando no passado o que estava acontecendo na Europa. Que é exatamente o que estão tentando fazer no Brasil. E daí, agora, ele defendendo isso. Pra Ou você seja, ver. você fala que esse cara se vendeu. Você ainda leva um processo. Mas o que está acontecendo? Não, ele se vendeu completamente. Completamente. Se entregou totalmente pro sistema. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Por exemplo, olha como as coisas têm que ter regra na televisão brasileira. Quando inauguraram a TV digital no Brasil, uma das vantagens tecnológicas da TV digital é que um canal poderia, em tese,
transmitir 2 programações diferentes no mesmo canal. Então tu podia, sei lá, qual é o canal que é a Globo? Ela podia estar transmitindo a novela numa banda e transmitindo o jogo noutra. Tá? Eles poderiam fazer isso, só que no Brasil isso foi barrado. Por quê? Porque eles entenderam que, se eles fizessem isso, o que provavelmente aconteceria é que as empresas, que as televisões, iam vender seus horários, iam vender essa banda para quem? Isso mesmo, igrejas. Tá? Então, se você não tiver regra, o que acontece é exatamente isso. Se você parar para analisar também, ó, quem já baixou série aí, ó, por que grande parte das séries tem 45 minutos? Porque na regra da TV americana, e acho que na do Brasil também, eu falo isso porque eu li isso pra caramba no passado, a TV só poderia vender 20% de propaganda a cada hora produzida. Então, para cada hora de programação, ela só podia ter intervalos de 20% desse tempo, tá? Porque senão o que aconteceria? Propaganda para um cacete, tá? É por isso que você vê que... E aí eu não sei como é que essa regra tá hoje, mas compara Globo, o intervalo comercial, com o da Record, por exemplo. A Globo tem um parâmetro de ter intervalos comerciais entre 2 e 3 minutos. Raramente isso passa para além disso. Eu falo em programação normal, tipo novela, filme e tal. No futebol tem aquele intervalo ali do meio, que é acho que 10 a 15 minutos, que é o maior, né? Mas pega qualquer programação aí da Record. Mano, é 6, 8 minutos, cara. Então, tipo assim, se não tiver regramento, os caras vão meter comercial até amanhã. Então é por isso que tem que ter um tipo de regulamentação. Sistema, cara. E ganhou bastante por se vender, viu? Milhões e milhões. Centenas de milhões. Centenas de milhões. Então. Tem um motivo. Tem um motivo porque agora ele é tão assim... Toda a pauta ele sabe exatamente o que defender e defende e continua. Ele é engajado, né? Preocupado. Ele faz parte E no passado ele era um cara meio politicamente incorreto. Ele falava o que dava na tele. Era até legal o personagem dele. Sim, porque ele era um cara... Eu gostava dele no Hoje em passado. dia, irmão, é assim... Ele é um agente da oligarquia internacional. Não, cara, ele é só um cara que aprendeu como jogar o jogo, tá? Assim como vocês também estão jogando o jogo aí de certo modo. Só que vocês resolveram fazer um jogo tipo assim, eu vou ser... entre aspas, por baixo, para poder falar uns absurdos. Porque, querendo ou não, fazer o jogo que o Felipe Neto faz dá trabalho, não tenha dúvida. Mas eu imagino que ele também seja muito bem assessorado, afinal de contas ele ganha para isso. E vocês também, se quisessem, Monark também, claramente poderia ser muito bem assessorado para fazer melhor o que faz, mas escolheu os seus caminhos e tá aí tomando as consequências disso, né? É uma meretriz do sistema. Exato. E é uma oligarquia internacional, é isso que eu preciso... É isso que eu quero... Esse é meu ponto, cara. Eu sei que você acha que eu tô exagerando, talvez, mas talvez Mas não. eu entendo a sua posição. Mas talvez eu não esteja exagerando. Tipo, assim, eu acho que você exagera. E até acho que às vezes você Daqui fala algumas... 4 anos você vai ver se eu exagerar. Deus queira que não. Torça pra que eu esteja certo. Eu acho que você exagera. Mas, o ponto que eu percebo, eu acho que você tá cumprindo um papel, que é o papel de gritar. Porque se não tiver ninguém gritando, as pessoas não vão dar ouvido. As pessoas estão tão preocupadas com o dia a dia, com a rotina, que elas não percebem os problemas. Então, quando o Monark vem e fala do jeito dele e fala com a ênfase que ele fala, as pessoas acabam parando pra pensar, pô, o que tá acontecendo que esse moleque tá gritando desesperado aqui? Então elas passam a olhar pro problema. Então eu acho que é importante. Gritando, né? Agora, a minha posição... Tem um cara escoteando ali atrás. Vai, Monark! Grita, filha da puta! Grita! Sou careca! Que... Eita, filha da puta! Eita! Sou careca! Essa eu não esperava. Desculpa. Eu tô empolgado hoje. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o seu papel é esse. O meu papel, eu tô tentando, de alguma forma, ainda não tenho mandato, não tenho nada, mas eu tô tentando, de alguma forma, construir soluções para isso, entendeu? De forma prática. Então, a sua função é essa, de gritar e alertar. Ainda não tem o mandato, ó. Vocês sacaram? Sacaram ali, ó, qual é a jogadinha? O miserável é um gênio! E a minha função é tentar executar de alguma forma. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô construindo o público, tô informando esse público que tá comigo. Espero um dia ter mandato para poder ter algum tipo de poder, algum tipo de ferramenta para combater esses caras, para combater esses abusos. Vai combater mesmo? Questionado. É óbvio que vou. Já estou combatendo, cara. Tá certo, Já estou combatendo. Tô zoando. Calma. Não, mas tá certo. Aê! Pô, me diverti. Me diverti nisso aqui.